Queridos, que coisa linda, não é? Nós estamos muito felizes em poder estar participando com vocês aqui do primeiro Tadel. Nós, lá em Caruaru, ficamos realmente muito maravilhados, com as notícias e agora com esse prédio, novo que os irmãos estão aqui. Que bênção! Para nós é uma inspiração, nós ficamos cada vez mais maravilhados no Senhor e cada vez mais gratos por nossa cobertura. Amém, queridos? Que bênção, estou muito feliz mesmo. Quero desde já agradecer o pastor Marcos pelo carinho de estar hoje nos convidando para estar aqui no primeiro Tadel. Me sinto muito honrado mesmo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Amém? Eu queria, nessa noite, trazer uma palavra que o Senhor colocou já em meu coração, e nós temos ministrado lá nos nossos Tadéis uma série de ministração, e essa série eu intitulei ela de Sou Discípulo, e agora? Porque nós entendemos, queridos, que muitas pessoas, eu sei que aqui não tem pessoas assim, mas tem muitos cristãos. Hoje você sabe que no Brasil tem uma média de 40 milhões de cristãos, segundo o IBGE. Porém, nós temos visto, e eu me preocupo muito com isso, com o testemunho de vida que nós temos visto de muitas pessoas que dizem ser cristãos. Alguns dizem que são crentes, carregam a Bíblia debaixo do braço, ela fala crentez, aleluia, abençoado, é aquela, você conhece logo de longe, ali, servo de Deus, serva. Então tem muita gente, que acha que isso é ser crente, acha que isso é ser cristão. Na verdade, os cristãos, eles receberam esse título, porque eles eram muito parecidos com Jesus. O significado no grego de cristão, de cristão é pequeno Cristo. Então nós, queridos, nós precisamos entender bem sobre isso. A Bíblia fala, e no Evangelho de João, pelo menos no capítulo 3, de 3 classes de pessoas que seguiam Jesus. E isso me chama muita atenção, porque desde o capítulo 6, no versículo 1, mostra a primeira classe de pessoas. Fala das multidões que seguiam Jesus por causa dos milagres. E nós temos visto isso acontecer no Brasil, em Caruaru, aqui em Garanhuns, com certeza. Pessoas que vão para a igreja para receber a bênção. Eu às vezes ouço algumas ministrações que mandam DVD, vídeos, e no WhatsApp áudios, e eu assisto algumas ministrações de algumas igrejas. Hoje, no Facebook viralizou mesmo, Então, cultos ao vivo, na nossa igreja, inclusive, transmite ao vivo os cultos de celebração. Mas eu fico observando algumas pessoas quando vão, olha, quem veio buscar a bênção? E muitas pessoas, uau, eu vim buscar a bênção. E eu fico pensando que na época de Jesus não era diferente. Tinha muita gente que ia atrás de Jesus só para buscar a bênção, só para buscar o milagre. E aí complica no capítulo 6, porque agora Jesus faz a multiplicação dos pães, e agora as pessoas queriam o milagre e queriam também o pão, barba, cabelo e bigode, tudo junto. Eles queriam o cardápio completo. No mesmo capítulo 6 nós vamos ver que tinha também outros discípulos além dos 12 discípulos. Você sabe que Jesus não tinha só os 12. Os 12 eram os principais, eram os mais chegados, eram os íntimos. Mas nós vamos ver, inclusive em Lucas 10, Jesus enviando os 70 discípulos de 2 em 2 para pregar. Então ele não só tinha 12. No capítulo 6 de João, nós vamos ver esses discípulos que estavam lá também seguindo Jesus. E nós vamos ver a terceira classe de pessoas que seguiam Jesus, que eram os 12 discípulos íntimos dele. Nesse capítulo 6, em que estavam as 3 classes de pessoas, Jesus, ele, em um certo momento, Jesus, depois de ter multiplicado os pães, a multidão no outro dia volta a ir atrás de Jesus. Aí Jesus traz um duro sermão. Jesus começa a falar que eles estavam indo por causa do pão, por causa do milagre de ontem. Eles estavam indo por interesse, mas Jesus era o verdadeiro pão que desceu do céu. Eles deveriam comer aquele pão. E ali eles começaram a se sentir mal com aquele sermão. A Bíblia diz que os discípulos disseram, duro é esse sermão, quem pode ouvir? Capítulo 6, lá no versículo 60, você já vai ver
Jesus falando sobre eles falando, murmurando sobre isso. E aí começaram a deixar Jesus, a multidão deixou Jesus, os discípulos deixaram Jesus, a segunda classe. Aí Jesus olha para os 12, no versículo 66, Jesus olha para os 12 e diz: e vós, não vão me deixar também? Aí quando Pedro fala aquele clássico versículo: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Essas três classes de pessoas ainda existem hoje, estão povoando as igrejas. Nesses 40 milhões de habitantes, eu tenho certeza que tem muita gente assim. E eu tenho me preocupado com isso, para que nós sejamos uma igreja, como a pastora Cristiane tem nos ensinado, uma igreja profunda, uma igreja de cristãos que tem raízes na palavra. Sabe por quê, queridos? Porque vai chegar a perseguição no Brasil. Vai chegar. E se não estivermos preparados, muitos que não estão com raízes profundas, muitos que não são sinceros, muitos que vão atrás dos milagres, vão começar a ouvir um duro sermão, que é preciso negar a si mesmo. Vão começar a ouvir o duro sermão, que é preciso morrer por amor ao evangelho. Vão começar a ouvir um duro sermão, que aquele que não for fiel até o fim, vai para o inferno. Aí muitos vão começar saindo devagarzinho também, porque não estão preparados. Mas aqui tem uma igreja preparada, amém? Aqui tem uma igreja com raízes profundas. Aqui tem discípulos de verdade. Então, essa mensagem eu ministrei a semana passada no nosso Tadel. Foi a quarta, na verdade foi a terceira mensagem da série. E eu quero conversar com vocês sobre esse tema. O tema que eu quero ministrar nessa noite, acho que já está aí na tela. Um coração amoroso. Vamos dizer juntos? Diga: um coração amoroso. Diga: eu tenho um coração amoroso. Glória a Deus. Eu creio que você tem esse coração amoroso, querido. Tem uma historinha engraçada que uma senhora, ela ia para tudo quanto era de enterro no bairro que ela morava. Então, se ela soubesse que alguém morreu, ela estava lá. E ela ia lá, e ela chorava no caixão, mesmo sem conhecer a pessoa. Era uma senhorinha que gostava de enterro. Sabe aquela pessoa que gosta de festa? Essa era o contrário, ela gostava de ir para enterro. E aí, né, morria várias pessoas do bairro, ela ia lá, era tão boazinha, era um filho tão bom. Você já viu que todo mundo que morre vira muito bom. Então ela dizia todas as qualidades daquela pessoa, ela não dizia uma falha. Aí um dia, o maior traficante do bairro, um ladrão, um cara muito ruim, e a turma falava que muita gente queria muito que ele realmente morresse, porque era uma pessoa muito ruim, e já tinha feito muita maldade, e todo mundo, ninguém tinha coragem, mas um dia ele morreu, mataram o cara. E aí ficou aquela expectativa do bairro. Será que a dona fulana, ela vai vir para o enterro? Alguns diziam: com certeza, ela não perde nenhum enterro. Aí disseram assim: e o que será que ela vai dizer desse aí? E ficaram esperando com grande expectativa. E foram fazer o funeral daquele homem, e quando menos esperavam, lá vinha a senhorinha, caminhando a passos lentos para chegar até a casa. Aí a turma: olha, lá vem dona fulana, olha. Todo mundo já ficou calado, esperando ela entrar. Aguardaram ela, a entrada dela. Quando ela entrou, caladinha, acenou com a cabeça e foi até o caixão, olhou para aquele homem lá morto, balançou a cabeça. Tinha um assovio tão bonito. Olha, queridos, o pastor Ebe tem uma mensagem que ele diz: a ninguém olhei segundo a carne, né? Então essa daí, ela realmente, ela não olhava nenhum, ela procurava as qualidades, amém, queridos? Então eu acredito que nós, como discípulos verdadeiros de Jesus, não apenas uma multidão, não apenas aqueles discípulos superficiais, nós precisamos mudar algumas posturas no nosso comportamento de cristão. Não apenas ser uma pessoa ousada, uma pessoa que profetiza, uma pessoa que é extravagante na adoração, mas que no nosso comportamento diário nós possamos ter um olhar diferente para toda e qualquer situação. O nosso olhar deverá mudar como discípulos de Jesus, para que nós possamos de fato reconhecer que Jesus vive em nós e nós somos pequenos cristos de verdade, amém?
A Bíblia declara que aquele que se une a Cristo é um só espírito com Ele. Então, se nós somos um só espírito com Ele, então nós precisamos começar a enxergar mais as qualidades das pessoas do que as coisas que nos desagradam ou que não é boa nelas. Então, queridos, ser discípulo é amar a quem não inspira amor. Vamos dizer juntos comigo? Ser discípulo é amar a quem não inspira amor. Quantas pessoas nós não temos convivido nos nossos dias, na nossa família, no nosso trabalho, pessoas que muitas vezes nós olhamos para elas e falamos assim, essa daí, olha, não tem mais jeito. Ou se não, olhamos para um mendigo, uma prostituta, um homossexual, uma pessoa drogada, um viciado, e muitas vezes nós como cristãos estamos julgando essa pessoa que ela não tem jeito, quando na verdade a palavra de Deus nos mostra que Jesus, Ele é especialista em fazer milagres. Ele faz aquilo que para os homens são impossível. Ele faz o impossível acontecer. Então, ser discípulo de verdade, discípulo autêntico, discípulo chegado de Jesus, é amar a quem não inspira amor. Na verdade, não merecíamos o amor de Deus. Não merecíamos a sua compaixão e misericórdia. Mas Ele decidiu nos amar de forma incondicional. Amém? Diga assim, eu sou amado do Pai. Então nós vamos ver o texto de 1 João, capítulo 3. O apóstolo do amor escrevendo aqui esta carta, a primeira carta, a partir do versículo 11, diz assim, se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar. Perdão, eu não coloquei o texto aí, tá? Mas então é para você abrir de propósito, então. Abra aí, 1 João, capítulo 3, do 11 ao 18. E diz assim, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos... Olha só, a mensagem desde o princípio, ou seja, desde quando Jesus começou a tratar esses discípulos e eles começaram a reproduzir do início, do começo, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, preste atenção, que era do maligno e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, olha só o que foi que fez com que Caim matasse o seu irmão Abel. A falta de amor. Ele tinha no coração dele inveja. Ele não podia ver o irmão dele prosperar. Ele começou a olhar o irmão dele de uma forma diferente. E não é assim conosco muitas vezes. Quando olhamos para alguém de lado, quando não nos importamos mais com um discípulo, quando deixamos as pessoas da nossa família, ao redil, e começamos a nos importar mais com os outros do que com a nossa própria família, não é assim da mesma forma. Espiritualmente, pode estar acontecendo uma morte. Podemos estar matando pessoas sem mesmo saber que estamos matando. Mas ali está nascendo uma ferida em alguém. Alguém está sentindo que você, porque o amor, nós sabemos que o amor, quando ele é expressado, as pessoas também, é recíproco isso, elas sentem que são amadas de verdade. Mas também quando elas são esquecidas, quando elas são tratadas com indiferença, sente ou não sente? Qualquer um sente, até pelo olhar, irmãos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando vamos tratar com as pessoas. Sabe aquela pessoa que você sempre investiu, de repente você diz, olha, não estava no tempo mesmo, ela não estava madura, então deixa para lá. E você vira as costas e vai investir no outro. E aquela amizade que você tinha desenvolvido, por causa do seu interesse de ganhá-lo para Jesus, que é um bom interesse, mas porque você não foi correspondido no interesse que você queria, então às vezes deixamos de lado e aí passamos a investir em outras pessoas e esquecemos aquelas. Você pode estar matando alguém sem você querer. Nós precisamos ter cuidado para não sermos como Caim. Verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida.
E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Então, quem não ama o seu irmão, quem odeia o seu irmão, mesmo que seja um ódio fingido de desculpa, né? Aquela pessoa que você não suporta ela, não quer estar perto dela, e você sente uma empatia por ela, esse sentimento pode ser um sentimento que você está sendo homicida espiritual. Diga misericórdia. Irmãos, isso é muito sério. Porque eu tenho visto no Facebook, nas redes sociais, o número de crentes desabafando, com ódio, matando outros. Estão querendo falar dos seus sentimentos, e aí, né, colocam lá o texto e começam, né, ferindo pessoas, matando pessoas. E na verdade, eu fiquei em crise um dia. Eu disse, minha célula multiplicou, eu preciso fazer alguma coisa, eu ainda lidero célula esse ano. Aí eu pensei, eu digo, meu Deus, eu tenho que ganhar alguém para dar exemplo para a minha célula. E aí eu disse, já sei. Eu não lembrava de nenhuma pessoa que eu não conheço sem ser crente. Já está o primeiro erro aí, totalmente errado. Aí eu disse, e agora? Já sei, meu Facebook, 1.500 e poucos amigos. Irmãos, eu fui lá no Facebook, quase tudo crente. Os que não tinham crente era desviado. Porque já tinha se desviado desse tempo que eu conheço. Meu Jesus. E aí comecei a investir nos desviados, né? Mesmo assim não tive ainda sucesso, mas voltei em nome de Jesus. Mas eu fiquei em crise, porque o número de crentes. Então, essas pessoas eu vejo postar meio mundo de coisa. E aí, irmãos, são coisas que eu fico misericórdia. E eu fiquei realmente muito preocupado com o nível do cristianismo que nós temos vivido. E tenho ministrado sobre isso. Então, o amor é a maior das motivações, preste atenção, que um discípulo pode ter para criar vínculos de união com pessoas de todos os tipos. Vamos ler comigo bem forte essa parte de cima aqui? O amor é a maior das motivações que um discípulo pode ter para criar vínculos de união com pessoas de todos os tipos. Precisamos de fato do amor verdadeiro. Olha só, o amor, queridos, ele é isso que nos leva a sermos motivados a não olhar cor, a não olhar raça, a não olhar estatura, a não olhar se é rico, se é pobre. Quem é a pessoa? O amor nos leva a olhar a pessoa indistintamente. Porque o mesmo amor, se nós temos o mesmo Espírito de Jesus que está em nós, então o amor que nós temos também é ágape. Amém? Ágape. Amor incondicional. Não olhamos a quem. Se você não ama as pessoas, talvez é porque você não se tornou um discípulo. Isso é forte. Para o apóstolo João, amor e relacionamento representam o termômetro que mede o nível de paixão que temos por Jesus. Aí eu coloquei aqui. Ao ponto... Tá embaixo ali, né? Ah, tá ali. Isso. Ao ponto de termos a visão do ponto de vista da... Vocês estão lendo aí? Olha só, para o apóstolo João, o amor e relacionamento representam o termômetro que mede o nível de paixão que temos por Jesus, ao ponto de termos a visão do ponto de vista da cruz. Olha só, qual é a visão do ponto de vista da cruz? Pensa comigo. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Significa que cada um de nós tem que ter uma... Vamos lá? Cada um de nós tem que ter uma... Você é discípulo? Jesus disse, aquele que quiser ir... Você sabe que discípulo é seguidor, é aprendiz, é aquele que se suja com a sujeira do seu mestre, da poeira, né, na verdade. Então, você sabe que é aquele que segue. Então, Jesus disse que aquele que vem me seguindo tem que ter uma cruz. Então, para que serve? Vamos pensar comigo aqui. Para que serve uma cruz, irmãos? A cruz servia para quê? Naquela época.
para a morte. Sim ou não? Jesus foi crucificado haviam outros ladrões ali, haviam ladrões, na verdade, ao lado de Jesus, que estavam sendo crucificados também em uma cruz. Sim ou não? Então diga, a cruz é para a morte. Agora pensa então comigo aqui o que é a visão do ponto de vista da cruz. Se eu tenho que ter uma cruz, você tem que ter uma cruz, nós precisamos ir para a cruz e morrer, sim ou não? O que foi que Jesus fez na cruz, quando ele estava ali de braços abertos, sendo crucificado, e as multidões, os discípulos, talvez aqueles outros lá, que foram embora, alguns que estavam murmurando, né? As outras pessoas que estavam ali julgando Jesus, condenando Jesus, maltrataram Jesus, cuspiram em Jesus, tiraram um sarro da cara de Jesus. Jesus estava na cruz. O ponto de vista dele era para as pessoas que estavam acusando, condenando, apontando. O ponto de vista da cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você precisamos pegar a nossa cruz, ir para ela, morrer, e deixar de se preocupar com comentários em rede social, deixar de se preocupar em tirar satisfação com as pessoas porque falou alguma coisa e eu não gostei, porque olhou para mim diferente. Eu quero saber o que foi que eu fiz. Irmãos, precisamos olhar do ponto de vista da cruz para as pessoas dizer: Senhor, não interessa nem se eu estou sendo julgado, se eu estou sendo condenado, se estão falando mal de mim. O próprio apóstolo escreve aqui, o apóstolo João, diz que por causa de Jesus nós seríamos odiados. Então não se preocupe, irmãos, se a sua família te odeia, seu vizinho te odeia, colega do teu trabalho te odeia porque você é cristão. A Bíblia diz que nós, os discípulos, passaríamos por isso. Então olhe do ponto de vista da cruz, pegue a sua cruz e faça dela um objeto de valor. Pegue ela e use ela. Sabe qual é o problema? As pessoas estão esquecendo a cruz no quarto. As pessoas estão esquecendo a cruz em casa e vão trabalhar sem ela. E começa a agir na carne, começa a agir de qualquer jeito. E aí estão dando mau testemunho. É por isso que as pessoas olham para os crentes, muitos aí, e dizem assim: para ser crente feito fulano, eu não quero ser. Eu soube até de uma loja em Santa Cruz que tem uma placa: não vende a crente. Irmãos, isso é terrível. Então nós precisamos ter a nossa cruz para que as pessoas olhem para nós e vejam um pequeno Cristo. Quantos podem dizer um amém? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Então ter um coração amoroso fala de morrer para os próprios interesses. É preciso entender que não se deve amar apenas o que quero. Preste atenção nisso aqui. É preciso entender que não se deve amar apenas o que quero, mas também o que não quero, mas que é importante para Jesus. Amém? A raça humana é importante para Jesus. Muitas vezes eu não quero amar fulano, eu não quero amar Beltrano, eu não quero amar tal pessoa mais. Já me deu trabalho demais. Eu já orei tanto, não tem jeito, olha, esquece essa pessoa. Não, Senhor. Para Jesus ela é importante. Então se ela é importante para Jesus e eu amo Jesus, então eu preciso me importar com o que ele se importa. Quantos podem dizer amém? Então eu coloquei aqui algumas coisas básicas para um discípulo amar. Se você é discípulo autêntico de Jesus, você precisa amar essas coisas que eu quero falar aqui. Eu só coloquei algumas. Existem muitas outras, mas essa aqui eu destaquei porque eu acho muito importante. Então a primeira coisa: um discípulo deve amar o Senhor de todo o coração. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento, disse o Senhor. Agora, esse é, queridos, o maior desafio nosso. O maior desafio de um cristão é amar Jesus, é se relacionar com Deus. Que, na verdade, nós temos visto como isso tem sido difícil para muitas pessoas. Nós somos pastores também e passamos por lutas, muitas vezes, para tirar o nosso tempo sozinho com Deus. A carne grita muitas vezes. Nós
Passamos por isso por quê? Porque o diabo, na verdade, ele quer investir de todas as formas para que as pessoas não se relacionem com Deus a ponto de amá-lo acima de todas as coisas. Esse é um alvo que o diabo tem, enfraquecer o corpo de Cristo. Porque quando nós, como cristãos, nos fortalecemos na intimidade com Deus, a carne, ela vai perdendo sua vez. Nós passamos a ser cristãos mais fortes, passamos por problemas, tribulações, dificuldades e suportamos, superamos, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas se não o buscarmos, ficamos fracos, vacilantes. E o Senhor nos ensina que nós devemos amar acima de todas as coisas. Tem vários textos que nós podíamos citar aqui, quando o Senhor fala sobre meditar de dia e de noite, buscar mais a face do Senhor, e nós vamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Agora, relacionamento é comunhão com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus for prioridade, nós iremos nos preocupar só com o que Ele pensa. Amém? Quando o nosso relacionamento com Deus for prioridade, nós iremos nos preocupar com o que Ele pensa e não com o que a gente quer. Porque tem muita gente que está colocando: Deus, olha, fica aqui, eu tenho essas coisas aqui, meus alvos, minhas metas, meus projetos, meus sonhos estão em Ti, Senhor. Quando na verdade estamos buscando a aprovação de Deus e não a vontade de Deus. Há uma diferença entre buscar a aprovação de Deus e buscar a vontade de Deus, amém, queridos? Buscar a aprovação de Deus é quando nós estamos ali orando: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo isso aqui, Pai. São meus projetos, que o Senhor faça a Sua vontade aqui, mas é meus projetos, eu quero tanto isso, Senhor. Sim ou não, irmãos? Isso é buscar a vontade de Deus. Mas quando você busca isso é buscar a aprovação de Deus, mas quando você buscar a vontade de Deus é diferente. Você se lança aos braços do Senhor. É como Ezequiel nos mostra a visão daquele rio. E aí você vai andando ao ponto que você não consegue mais andar. Você tem que mergulhar e as águas vão nos levar. Buscar a vontade de Deus é mergulhar e deixar Ele nos levar e nos conduzir para onde Ele quer. Amém, queridos? Então a primeira coisa que nós devemos entender é amar o Senhor acima de todas as coisas. Segunda coisa que eu quero destacar é: um discípulo deve amar a verdade. Diga: amar a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho pensado sobre isso porque eu tenho visto tanta gente que diz que é cristão, mas eu não vejo uma libertação em muitas áreas. Nós temos nos preocupado assim, às vezes com nossos discípulos, com as nossas ovelhas lá, e realmente de confrontar com muito amor e carinho, mas são atitudes que muitas vezes não correspondem ao título que nós carregamos de pequenos cristos. Ações, reações, comportamentos em casa, diante da família, diante do patrão, não é? Maltratando pessoas, não andando em amor, mas em ódio, em discórdia, fofocando muitas vezes. E nós temos nos preocupado com essa situação, porque são pessoas que na verdade não têm andado na verdade. Aliás, verdade fala de algo não fingido. No original grego, queridos, a palavra traduzida é aletheia. Uma das definições é sinceridade de mente, livre de paixão, pretensão, simulação, falsidade e engano. Para esse mesmo texto aqui, aletheia. Nós precisamos entender que esse tem que ser o nosso comportamento. Diga: sinceridade de mente. Isso não fala só de comportamento, não. Vai além. Sinceridade de mente. Até o meu pensar tem que ser sincero. Sincero vem da palavra sincera. Então nós precisamos realmente sermos sinceros, sem máscaras, livre de paixão, pretensão e simulação, falsidade e engano. Então faz parte do caráter e da moral natural de um discípulo de Jesus, que ele deve ter. Amar a verdade, fala, queridos, de ser autêntico, onde estiver. A Bíblia declara que Jesus, ele é a verdade. Amém? Terceira coisa que eu quero destacar aqui. Um discípulo, ele deve amar o seu chamado. Um discípulo deve amar o seu chamado. Eu quero ler o texto aqui. Eu vou ler apenas 16 ao 19. Aí está do 14 ao 19. Mas diz assim. João 15, 16 ao 19.
não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda ou dará. Então, quem te chamou, querido? Foi seu líder de célula? Não. Foi seu discipulador? O pastor Marcos. Quem te chamou foi Jesus. Você foi chamado por Ele. Então diga assim, eu tenho um chamado. Diga, não é de homens. É do meu Senhor. É do meu mestre. Agora, para que Ele chama? Para ganhar vidas, para cuidar bem delas, para reproduzir, para fazer realmente o que Ele ensinou. Versículo 17 ele diz, isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha então, para que eu faça com que o meu chamado aconteça, para que eu dê prosseguimento ao meu chamado, é necessário o requisito que Jesus dá aqui. Ele diz, isso eu vos mando. Para esse chamado, Jesus manda algo, é vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aí tem muitos cristãos dizendo assim, eu tenho meus direitos. Não é assim? Um dia eu ministrei uma palavra e eu falei sobre isso. Nós precisamos perder o nosso direito para o mundo. Porque não perdemos a nossa identidade. O apóstolo Paulo diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em... Você perdeu sua identidade se você é um cristão de verdade. Nós precisamos andar declarando isso. Já não vive mais eu, não é mais a minha vontade, não é mais o meu direito, é Jesus. E se fosse Jesus no meu lugar? Ele ia para a justiça? Ele ia realmente tomar satisfação? Não. Jesus simplesmente faria o que ele sempre fez. Perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Então, se não amar o chamado de Deus, não suportará as aflições e as perseguições por amor a Cristo. Temos que amar Jesus. Amém? Quarta coisa. Um discípulo, ele deve amar as pessoas. Romanos capítulo 15, versículo 7. Olha só. Eu coloquei esse parentezinho aí, depois a gente lê com ele, tá? Romanos 15, 7 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de... Agora vamos pensar. A palavra acolhei-vos no original grego quer dizer, nos originais, tomar como companheiro. Então vamos mudar essa frase aqui e vamos mudar esse versículo aqui, vamos colocar no lugar do acolhei-vos, tomar como companheiro, tá certo? Então leia comigo agora, ficou assim, ó. Portanto, tomai-vos como companheiros uns aos outros, como também Cristo nos tomou como companheiros para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Cristo tomou você e a mim como companheiros para a glória de Deus, querido. Nós somos companheiros de Jesus nesse ministério, por isso que Ele nos chamou para continuar a obra que Ele começou. Por isso Ele diz lá em Mateus 28, Ele diz, portanto, agora ide, pregai o evangelho a toda criatura. De que forma? De qualquer jeito? Não, amando. O mandamento é amar. Para pregar tem que amar, para cuidar tem que amar, para liderar tem que cuidar, tem que amar. Para discipular tem que amar. Se não for o amor, a Bíblia declara, o amor é o vínculo da perfeição. Para haver um discipulado perfeito tem que amar. E o amor não pode ser para a pessoa que está amando. Nós não temos que esperar a reciprocidade não, tá? Porque nós vamos nos decepcionar com muitas pessoas. Por isso que tem gente ferido, líderes feridos, que caem, que desviam, que saem da igreja. Olha, não vale a pena, né? É tudo ruim. Não presta um. Né? Tem muita gente que diz isso. Deus me livre que eu não vou mais cuidar de ninguém. Eu já encontrei com tanto crente que já disse assim, olha, eu até contei um exemplo domingo ministrando na igreja. Eu fui visitar, na verdade eu estava procurando casa para me mudar, há muito tempo atrás. E um dos bairros de Caruaru eu vi uma casa, disse, eita amor, olha a casa daquela irmã fulana que congregou conosco numa igreja há muitos anos. Vamos passar lá? Vamos, eu não era pastor ainda nessa época.
Aí aquela irmã nos recebeu, pediu água, ela nos deu, carinhosa, nos abraçou. Ela disse: eu só quero pedir uma coisa para vocês. Eu disse: o que é, irmã? Fez: nem fale de igreja nem de pastor para mim. Está certo. Mas olha só o nível de pessoas feridas. Por quê? Porque o amor não foi o vínculo da perfeição. A pessoa amou, mas esperou a reciprocidade. Ela esperou que o outro também amasse na mesma medida. Nunca espere assim. Apesar que nós temos que sempre olhar, né, com os olhos espirituais, mas não significa que a pessoa ela vai corresponder. Nós podemos nos decepcionar com expectativas. Então, amados, nós devemos aprender com Jesus, amar as pessoas, né, tomando isso também eles como companheiros. Agora, voltando para a carta de 1 João, o capítulo 4, nós vamos ver aqui, já estou encerrando, tá? 1 João, capítulo 4. Veja comigo o versículo 7, 8, depois a gente vai para o 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece diga, só os íntimos de Jesus amam. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos para o versículo 11 e 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu próprio Espírito. Versículo 18 ao 21. No amor não existe medo. Diga: eu não posso ter medo para discipular, para liderar e para cuidar. Porque se você tiver medo porque você pode se decepcionar, então aí não é amor verdadeiro. No amor não existe medo. Continuemos. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 20. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então diga assim: um discípulo deve amar as pessoas. Em último lugar, um discípulo não deve amar uma coisa. Vamos ler esse texto aqui. 1 João ainda, você volta aí sua página, capítulo 2. O que o discípulo não deve amar? E nós precisamos entender isso. Do 15 ao 17. Capítulo 2, 15 ao 17. Não ameis diga, não ameis o mundo. Diga a quem está do seu lado: não ame o mundo. Irmãos, isso é muito sério. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele diz, na versão viva, ele diz assim: não vos amoldeis ao padrão, ao costume desse mundo. Tem muitos cristãos, discípulos que se dizem discípulos, que estão amoldados, acostumados. Então não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga assim: eu quero viver eternamente com o meu Pai, porque eu sei que Ele tem para mim um lugar, uma morada eterna, para a glória de Jesus. Coloque-se de pé nessa noite. Queria pedir para você fechar os seus olhos nessa hora. Nós falamos aqui nessa noite sobre ter um coração amoroso.
Nós falamos sobre ter um coração amoroso, queridos. E é em todos os âmbitos, em todas as esferas, que nós precisamos amar. Feche seus olhos e pense agora naquela pessoa que você abandonou, naquela pessoa que você desistiu dela, naquela pessoa que talvez você até tratou mal ela. Foi áspero, ríspido, não tratou com decência, com educação. Talvez até aquela pessoa que você foi comprar alguma coisa e demorou te atender e você ficou chateado com ela e falou de uma forma arrogante. Eu não sei qual é o seu problema, como você chegou aqui ou como tem sido o seu proceder, mas como discípulos de Jesus, nós precisamos pegar a cruz e carregar ela para todo lugar. Comece agora a dizer: Senhor, eu quero essa cruz. Eu quero andar com essa cruz. Eu não quero largar a minha cruz. Eu quero olhar do ponto de vista da cruz a toda e qualquer situação. Coloque a mão no seu coração nessa hora, querido. Que você possa agora, diante do Senhor, ter uma atitude de humilhação, de arrependimento. O caminho de retorno para os braços do Pai é o arrependimento. Nós precisamos retornar à casa do Pai, renovar o nosso primeiro amor e, de fato, sentirmos a compaixão que Jesus sentia pelas pessoas. Ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê uma geração, Senhor, diferente. Uma geração que o mundo odeia. Não porque nós somos melhores, não porque nós queremos ser justos, não porque nós queremos, Senhor, ter direitos. Nós queremos, Senhor, entender dessa forma que o mundo vai nos odiar, porque nós amamos a Ti acima de todas as coisas, porque nós não nos importamos com as coisas desse mundo, nós não queremos fazer questões por coisas pequenas desse mundo, nós queremos, Senhor, amar incondicionalmente as pessoas, olhar com um olhar de compaixão, de misericórdia, não nos esquecermos, Senhor, daquelas pessoas, Senhor, nem que nos feriram, nem que nos amaram, mas a todos, Senhor, nós olharmos com o mesmo olhar. Nós queremos amar, Senhor, tanto os nossos pais, da mesma forma como os nossos irmãos, mas também os nossos vizinhos e os nossos inimigos, e as pessoas que nos caluniaram, que nos apontaram, que levantaram falsos, Senhor, que nos feriram no passado. Nós queremos viver perdoando, porque sabemos que o perdão, Senhor, é o segredo principal, Senhor, para que nós possamos tocar o Teu coração. É perdoando, Senhor, e pedindo perdão em humilhação, perdoando o imperdoável, que muitas vezes é assim aos nossos olhos. Ah, Jesus, nós queremos andar numa vida que corresponda a um pequeno Cristo. E sermos assim como os Teus discípulos foram reconhecidos, cristãos, pequenos cristos, por causa do amor, por causa da nossa aparência, não física, mas a aparência, Senhor, nas atitudes, nos gestos, em todas as coisas que nós vamos fazer. Nós queremos tocar o coração das pessoas com o amor em nome de Jesus. Cante comigo essa canção. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, declare isso, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho. Cante de todo o coração isso. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, sentir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Diga, ensina-me a amar o meu irmão.
ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao... Cante mais forte isso, cante com todo o amor que você tem por Ele. Diga isso, que essa seja a nossa oração, esse seja o nosso clamor. Vamos amar Garanhuns, vamos amar as cidades circunvizinhas, vamos amar Pernambuco, Caruaru, o Nordeste, o Brasil. Vamos manifestar o amor do Pai em cada casa, em cada rua, em cada beco e viela. Dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, que esse amor que já está dentro de nós, que foi dado através do Espírito Santo, esse amor possa transbordar na nossa vida, Senhor. Nós queremos ser conhecidos pelo amor, Senhor, não apenas, como disse a tua palavra, não apenas de palavras, não apenas na teoria, mas de fato e de verdade. Quando formos desafiados a amar, Senhor, a perdoar, a andar a segunda milha, quando formos desafiados, Senhor, ó Deus, a insistir, a não desistir, eu peço, Senhor, que esse amor transborde, o amor que já está dentro de nós. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.